Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar o primeiro reinado. Primeiro reinado no canal hoje. Bem, gente, começando então mais essa aula aqui. E vamos falar um pouquinho desse primeiro reinado. Evidentemente que a aula do primeiro reinado tá bem ligada com a aula anterior, que é o processo de independência. Primeira coisa que a gente tem que colocar para você é a seguinte: teve guerra de independência do Brasil? Então, resposta é sim, teve guerra de independência. Quer ver? Na Bahia, né, o general lá Madeira de Melo resistiu até 1823. Veja só, até a metade de 1823. Teve guerra no Grão-Pará, lá em cima no norte, né, e no Maranhão. Então, norte e nordeste houve algumas guerras pontuais. Então, você não pode dizer que não teve guerra. Evidentemente que não foram guerras do tamanho e da proporção que foi na América Espanhola. Que aí a coisa foi realmente muito grande, de grandes proporções. Mas houve pontualmente alguma resistência portuguesa, sim, vencida finalmente em 1823. Tá bom. Segunda discussão que eu quero colocar para vocês. Afinal de contas, esta guerra de independência é uma revolução, é uma grande transformação aqui do território? Resposta: sim e não. Depende de como você olha. Pelo lado mais político, de fato, é uma grande transformação, uma grande mudança. O Brasil se torna, não é, uma unidade política autônoma, separada de Portugal. Isto é uma grande mudança, né? É uma independência do território, ele tem uma independência política. Porém, se você olhar para o outro lado, como que fica a situação econômica e social? Praticamente inalterada, né? As elites agrárias brasileiras, coloniais, se tornam as elites nacionais. Mantém-se o modelo agrário, né, agroexportador e escravocrata. Por algum lado, até o escravismo, né, a escravidão é até ampliada, o tráfico é até ampliado ao longo do século XIX no Brasil. Então, há mudanças e há permanências. Tá, vamos falar um pouco da situação econômica do Brasil na época da independência e do início do primeiro reinado. Assim, se o Brasil vai ser um país realmente agroexportador, a primeira questão é exportar o quê, não é? Quais são as possibilidades? Vamos lá, ó, açúcar. A grande concorrência no mercado internacional do açúcar. Veja que o açúcar antilhano, ou seja, da América Central, especialmente, você pensar do Haiti, que seria a América Francesa, não é? Aí o Haiti, inclusive, já conseguiu a independência no começo do século XIX, então, mas aí o Haiti continua exportando o açúcar, mas também tem o açúcar cubano, que é a América Espanhola. Então, muita concorrência em relação ao açúcar. Se você pensar, por exemplo, algodão tem produção aqui no Nordeste, no Norte e Nordeste. Até no interior da província de São Paulo também tem um pouco de algodão. Concorrência com o sul dos Estados Unidos. Também está difícil. Também a gente pode pensar no couro, mas o couro ali da Argentina, do Paraguai, não essa agropecuária dessas regiões são mais fortes. Então está difícil concorrer também. A mineração, os minérios vão se esgotando no início do século XIX. Também pouca chance em relação a isso. De fato, então há um problema para se equacionar em relação a produtos de exportação, né, nesse início do Brasil imperial. O café será, a partir do final da década de 1830, ao longo de 1840, será de fato uma solução para esse problema. Mas então o café fica um assunto para a época do segundo reinado, né, a partir de 1840. Bom, agora vamos lá para a questão seguinte. O Brasil se diz separado de Portugal, muito bom, mas Portugal precisa reconhecer a independência. Então tem esse lado do reconhecimento da independência. Portugal não queria reconhecer a independência, né, formalmente, a separação do Brasil. A primeira região, né, o primeiro reino, região
povo a reconhecer a independência do Brasil foi o Reino Africano de Dahomey, né? O Reino Africano de Dahomey, aliás, é onde os traficantes de escravos obtinham, né, para levar para o Brasil esse tráfico de escravos. Então foi a primeira localidade mundial a reconhecer a independência do Brasil. Agora, a primeira nação de peso internacional, realmente, de relevo internacional, naquele contexto todo, Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos logo reconhecem a independência do Brasil. Ali já se vivia aquele contexto da famosa doutrina Monroe, né? Que dizia a América é para os americanos. Então, fazia um sentido, né? Dentro dessa lógica, os Estados Unidos conseguiu sua independência, de que ele apoiasse que os demais também conseguissem a sua própria independência. Agora, aí vem a questão da Inglaterra, né? A Inglaterra começa a pressionar Portugal para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Todo mundo sabe do interesse inglês, e que surgissem aqui na América Latina nações pequenas, frágeis, chamadas, né, República das Bananas, em que os ingleses teriam, de fato, grande vantagem econômica em relação a esses países frágeis e fracos. Então eles vão pressionando Portugal, e Portugal não queria reconhecer, até que então há uma negociação lá em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil pelo Tratado Luso-Brasileiro. E aí a pressão da Inglaterra foi muito forte, porque havia uma dívida de Portugal em relação à Inglaterra, e aí Portugal então exigia, na verdade, do Brasil uma indenização. Então Portugal queria uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E ao mesmo tempo ele tinha uma dívida de um tamanho mais ou menos parecido com os ingleses. A jogada dos ingleses foi transferir essa dívida para o Brasil. Então, Portugal, desta forma, acaba reconhecendo a independência do Brasil e o Brasil já começa com uma dívida externa com relação aos ingleses, bem exatamente como os ingleses queriam. Então, a partir de 1825, tem esse reconhecimento da independência e as demais nações, depois que Portugal reconheceu, as demais nações europeias acabaram reconhecendo também, e aí o Brasil se torna, de fato, reconhecidamente, no cenário internacional, uma nação independente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a escrita, né, a feitura da nossa primeira Constituição. Então, o Brasil vai fazer a Constituição lá de 1824, que é a primeira Constituição da história do Brasil, né, independente, e a Constituição que vigorou durante o Império. Em 1823, o Dom Pedro convoca, nosso Dom Pedro I, imperador do Brasil, convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Então, né, uma Constituição que vai ser dominada lá pelos irmãos Andrada, né, os irmãos lá do José Bonifácio de Andrada e Silva, né, o grande patriarca, dito patriarca da independência. Tem várias propostas. Dom Pedro vai, inclusive, no primeiro dia que a Assembleia foi funcionar, né? E ele faz um famoso discurso, né? O primeiro a fazer o discurso. Ele diz que esperava que os deputados constituintes fizessem uma excelente Constituição, digna do Brasil, mas principalmente digna, diria Dom Pedro, né? Dele, Dom Pedro, digna de mim, diria Dom Pedro. Bom, então ele queria mandar um recado aí, não é? Que escrevessem a Constituição, mas que guardasse essa Constituição leis que dessem ao imperador grande poder. Na verdade, essa é uma disputa política, não é? Isso é uma disputa política. Quando foi a ideia de fazer a independência, as elites brasileiras e Dom Pedro convergiam. Agora já conseguiram a independência. Agora vamos ver quem manda no Brasil. E é claro que vai haver um choque entre as elites brasileiras e a própria figura do Dom Pedro. Os dois lados querendo puxar para si mais poder concentrado na Carta Constitucional. E ao longo, né, da escrita, né, da Carta Constitucional, em 1823, claramente, né, por meio da ação dos irmãos Andrada, o poder ele não foi dado integralmente ao Dom Pedro. Dom Pedro não gostou disso e não teve dúvidas. Ele vai dissolver a Assembleia Constituinte naquele famoso acontecimento da Noite da Agonia, onde ele pede para o exército cercar a Assembleia e prender todos os deputados. E aí, então, é fechada essa Assembleia. Essa Assembleia, inclusive, o seu projeto, dá para a gente ler o projeto, né? Um projeto que não foi aprovado porque a Assembleia foi fechada, dissolvida por Dom Pedro. Você lendo o projeto, a gente descobre que a proposta no projeto para as pessoas serem eleitoras
né? As pessoas deveriam ter, para ser eleitoras, segundo esse projeto, possuir de 250 a 1.000 alqueires de farinha de mandioca. Né? Essa era a maneira para você se tornar um eleitor. Né? Aliás, tinha que ser também do sexo masculino. Né? O sufrágio era masculino. Por isso que os historiadores apelidaram esse projeto de Constituição da Mandioca. Né? Esse projeto que, né, não foi aprovado, Dom Pedro fechou a Assembleia. E aí o próprio Dom Pedro faz o quê? A outorga da Constituição. Ele outorga a Constituição, ele impõe a Constituição, essa de 1824. Então é uma Constituição não promulgada, né? Promulgada seria pela Assembleia, livremente e tal. Quando então há uma imposição, a gente fala que a Constituição foi outorgada. Características então dessa Constituição de 1824. Então o Brasil seria uma monarquia constitucional com um parlamento. Por isso que a gente não pode falar que era um absolutismo do Dom Pedro, porque tinha Constituição e que tinha parlamento. É que a Constituição realmente guardava grande poder ao Dom Pedro. Seriam 4 poderes, havia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o 4º poder, que é o moderador. Dom Pedro busca isso num filósofo francês, não é? Esse Benjamin Constant, que tinha essa ideia, né, do poder moderador. E o poder moderador ele influía nos demais 3 poderes. Então era um poder exclusivo do imperador e ele tinha capacidade de influir nos demais poderes. Quer ver? Por exemplo, o poder executivo. Cabia ao imperador a chefia do poder executivo. E ele nomearia o ministério e demitiria o ministério na hora que ele quisesse. Havia também no poder legislativo a capacidade do Dom Pedro de dissolver a Assembleia na hora que ele quisesse e convocar novas eleições. E também ele tinha a possibilidade, pelo poder moderador, de nomear todos os senadores. O poder legislativo era o deputado, né, que é a Câmara Baixa, ou a Câmara Alta, que eram os senadores. Então os senadores eram nomeados todos por Dom Pedro. Havia uma eleição nas províncias, chegava a ser uma lista tríplice, e aí da lista tríplice o Dom Pedro indicava um senador. Aliás, o cargo de Senado era um cargo vitalício, ou seja, para sempre. E no Poder Judiciário, né, o Superior Tribunal de Justiça, era vetado, né, ao Tribunal de Justiça processar o imperador. Né? A figura do imperador era inviolável. Então, nesse sentido, este poder moderador dava ao Dom Pedro grande poder de influência, né, no país. Ele que realmente, em última instância, que governava. Outras coisas que ele podia ter, inclusive perante o poder moderador, eram no lado da religião. Se você observar a Constituição, o Brasil não era um país laico. Assumiu o catolicismo como religião oficial, religião de Estado. Então, nesse sentido, Dom Pedro é o chefe da igreja no Brasil. Ele, por exemplo, é que nomeava os bispos da igreja, né? O chamado padroado. Recolhia os dízimos eram pagos pelos fiéis à igreja, mas isso era recolhido pelo Estado. Aí o Estado usava desses recursos, chamado padroado, para fazer a reforma das igrejas e pagar os salários dos padres. Aliás, cabia o padre, em sua paróquia, fazer a lista dos eleitores, porque o voto era, primeiro, descoberto, ou seja, não era secreto, e ele era censitário. Só pessoas com mais de 100 mil réis de renda é que poderiam ser eleitoras. E o padre fazia essa lista, então surgiam os eleitores de paróquia. Né? Aí os eleitores de paróquia, que aí se reuniam e elegiam os eleitores de província. Aí esses eleitores de província que votavam nos deputados e nos senadores. Então era mais ou menos por aí que eram as principais características da Constituição de 1824. Tem também no campo religioso a história do padroado, que eu já contei para vocês, e tem a história do beneplácito. Beneplácito, né? As regras vindas e colocadas pelo Papa, né, em suas bulas, em suas determinações lá em Roma, só seriam obedecidas no Brasil se o Dom Pedro desse o ok, né? Desse o beneplácito, já que ele era o chefe da igreja no Brasil. Então, aí mostrei para vocês algumas características da Constituição de 1824, que, repito, ela vai valer durante todo o período imperial aqui no Brasil. Aí, gente, olha só,
Vamos partir agora para a seguinte questão interna e política do Brasil aqui durante o primeiro reinado. Quando Dom Pedro mostra que ele vai ter grande poder, poder concentrado, ele dissolve a Assembleia, outorga a Constituição, de fato isso gera, né, uma certa instabilidade política por parte das elites regionais, né? Essa ideia de unidade do território, gente, não está consolidada ainda. Acredito que você compreenda. Fizemos até algumas discussões em relação a isso na aula passada. Então, imediatamente após a outorga da Constituição, né, Dom Pedro quer afirmar um poder mais centralizado em sua mão, dá às províncias que formam o país pouca autonomia, né, se forma um estado unitário, assim que se diz, né? Logo, de novo, Pernambuco faz a sua rebelião, né? Você lembra que Pernambuco fez a rebelião em 1817, a famosa Revolução Pernambucana. Agora tem outro movimento rebelde em Pernambuco em 1824. É a famosa Confederação do Equador. De fato, os caras se juntam até com Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, vão fazer um novo país chamado Confederação do Equador. E, de fato, não fica só na fase conspiratória, eles tomam o poder mesmo, né, criam esse país chamado Confederação do Equador, são muito inspirados lá na Gran Colômbia do Simão Bolívar, da mesma época, tanto que eles pegam a Constituição da Gran Colômbia e adotam, uma república cuja base é a Constituição da Gran Colômbia. E logicamente que o Império Brasileiro não vai aceitar esse tipo de coisa, vai reagir, vai ter então uma guerra, né, uma guerra civil, né, uma guerra separatista dentro da história do Brasil, já no comecinho, né, da história do Brasil independente. O Exército do Brasil ainda estava sendo formado, ainda estava no começo. Então tem o Brigadeiro Lime Silva, o pai do futuro Duque de Caxias, é um dos líderes do Exército brasileiro nesta guerra, para trazer Pernambuco e as outras províncias de volta. São contratadas tropas mercenárias, né, General Taylor, General Cochrane, que são generais ingleses. E aí é uma repressão tremenda, né? Uma repressão tremenda, e o Dom Pedro mantém a unidade territorial na bala mesmo, né? E obviamente que a imagem dele é muito abalada no Nordeste em relação a essa repressão à Confederação do Equador. Um dos seus líderes, inclusive, é o Frei Caneca, o famoso Frei Caneca, já tinha participado da Revolução lá em 1817, a pernambucana, e agora é um veterano já na Confederação do Equador. Ele que também recebeu a pena de morte, acabou sendo fuzilado após esse fato, quando foi preso. Bom, aí, gente, aconteceu o seguinte: em 1825 aconteceu outra guerra separatista. Então a de Pernambuco ocorreu, e aí o Império conseguiu manter Pernambuco, Ceará, Paraíba, né, Rio Grande do Norte, todo mundo aqui dentro do território brasileiro. Mas aconteceu também uma revolta lá na Cisplatina. Em 1825, né, a Cisplatina, que tinha sido anexada pelo Dom João VI, acabou se rebelando, pedindo a sua independência. Então começa a famosa Guerra Cisplatina. Em 1825, essa guerra vai até 1828. Então Dom Pedro de novo vai se desgastar, porque ele vai ter que tentar manter essa província dentro do território nacional. O chefe lá, o maior líder lá na revolução lá da Cisplatina é o Lavalleja, né? Então Lavalleja lidera esses uruguaios, né, nessa rebelião. Veja aqui, então, todos os recursos, né, são colocados, os recursos são escassos, eu contei para vocês no começo dessa aula da crise econômica, e todos os recursos são colocados para tentar evitar a separação da Cisplatina, que contava inclusive com o apoio, né, do que a gente chama hoje de Argentina, né, das Províncias Unidas do Rio da Prata, da Argentina. Então, grande parte dos militares e políticos argentinos apoiavam essa rebelião da Cisplatina, querendo se separar do Brasil. Então, o próprio Dom Pedro, em 1826, vai declarar guerra contra a Argentina, né, as Províncias Unidas do Rio da Prata. E essa guerra é uma guerra então, que gasta muito recurso, é uma guerra impopular, que assim, o exército brasileiro não consegue as vitórias necessárias. Imagine, né, o tamanho da nossa extensão territorial, e imagine a extensão territorial do Uruguai, e a gente não consegue a vitória. Então há um desgaste por 3 anos. E aí finalmente aparece a Inglaterra e faz uma mediação de um acordo.
A Inglaterra, você já sabe, né, quer um enfraquecimento de todo mundo, quer fragmentar o território e tudo mais. Então a Inglaterra ela faz um acordo, né, que a Cisplatina ela nem vai se anexar ao Brasil, nem vai se anexar à Argentina. No fato, tem a independência da Cisplatina em 1828, há um tratado, o Brasil assina, né? E aí então a Inglaterra remedia o surgimento da República Oriental do Uruguai. Então surge a República Oriental do Uruguai, se separando do Brasil formalmente. Começou a guerra em 25 e terminou em 28. E também foi um fator de grande desgaste político e econômico para o Dom Pedro naquele momento. Inclusive, quando ele estava lá na frente de batalha, lá na Guerra Cisplatina, ficou sabendo que sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, acabava de falecer, não é? Lá no Rio de Janeiro. Também foi uma notícia que trouxe grande consternação, principalmente à população do Rio de Janeiro naquela época. E também serviu de um certo desgaste da figura do Dom Pedro, uma vez que o Dom Pedro tinha muitas amantes, especialmente a dona Domitila, do canto Castro e Melo, né, a famosa Marquesa de Santos. Ele chegou a ter duas filhas, não é, com a sua amante, dita amante oficial. Então isso aí levou a população meio a se revoltar contra Dom Pedro, sua imagem foi muito abalada. E depois a própria esposa acaba falecendo, as pessoas ligavam esse falecimento a uma certa tristeza que a imperatriz tinha com os casos românticos de Dom Pedro tão abertamente colocados para a sociedade. Ela se achava talvez muito triste com relação a isso. Então há uma percepção popular em relação a esse comportamento do Dom Pedro que também meio que desgasta a imagem dele. Então a imagem dele vai se desgastando por vários lados. Do lado pessoal, né, do lado de ser derrotado na guerra da Cisplatina, né, de ter o país uma série de convulsões econômicas. Ele não está conseguindo dar conta desse tipo de coisa. Aconteceu que em 1826, em Portugal, faleceu o Dom João VI. E quem é o herdeiro do trono português? Nada mais, nada menos que o nosso imperador Dom Pedro I. E de fato ele se torna imperador de Portugal a partir da morte do pai. Lá ele é Dom Pedro IV. Aqui ele é Dom Pedro I. Havia uma desconfiança das elites brasileiras de que ele, sendo o monarca das duas coroas, que pudesse haver uma recolonização, né? Uma perda da independência do Brasil. Dom Pedro, então, entendendo essa situação, do desgaste que ele já tinha, ele resolve tomar uma atitude que foi renunciar ao trono português, para ficar apenas com o trono brasileiro. Renunciou ao trono português em nome de sua filha, Dona Maria da Glória, que à época contava com a idade de 8 anos. Aliás, na menoridade dela, o país Portugal seria governado pelo irmão de Dom Pedro, o Dom Miguel, que seria o príncipe regente de Portugal. E para selar o acordo, inclusive houve um casamento por procuração entre a jovem Dona Maria da Glória e o seu tio, não é? O Dom Miguel. Só que o Dom Miguel, espertamente em Portugal, ele mexeu os pauzinhos lá e deu tipo um golpe de Estado, jogando para fora a Dona Maria da Glória e ele assumindo sozinho como o rei de Portugal, o que deixou o Dom Pedro absurdamente revoltado. E mais preocupado dali para frente com a política externa e a relação que ele tinha pessoal com o irmão e com as questões políticas de Portugal do que exatamente com a política interna brasileira. Então, algo que até poderia ser, no começo, algo que melhorasse a imagem de Dom Pedro, não é? Porque ele optou pelo trono brasileiro, acabou gerando mais desgastes, porque ele se descuidava dos assuntos brasileiros e só tentava intervir nos assuntos da esfera da Europa, da esfera portuguesa, em relação a essa situação da filha dele. A população, inclusive, dizia que ele colocava só no ministério o pessoal dos amigos dele, né? O pessoal do Partido Português. Havia o Partido Português. E os ministérios eram só formados por essas pessoas, né? Do Partido Português. E que haveria necessidade, então, de colocar no ministério os brasileiros, né? Havia o Partido Brasileiro. Então se pedia que se colocasse o Partido Brasileiro. Então Pedro não escutava muito bem isso, não.
Vendo o desgaste que ele sofria, o Dom Pedro resolveu fazer uma viagem de refundar os laços políticos lá em Minas Gerais. Então ele fez uma grande viagem diplomática, se a gente pode fazer assim, colocar essa expressão, não é? Uma viagem política para fundar e refundar laços políticos com a elite mineira. Só que quando ele foi para lá, ele foi recebido friamente em Minas Gerais, né? Ninguém meio quis se reunir com ele. E ele volta exatamente bastante desgastado dessa viagem a Minas Gerais, onde ele foi praticamente ignorado. E quando ele chega no Rio de Janeiro, o pessoal lá do Partido Português, as pessoas mais próximas a ele, resolveram fazer festas, não é? E banquetes em homenagem e desagravo à figura do Dom Pedro. É que então esse pessoal do Partido Brasileiro, as pessoas insatisfeitas e tal, começaram a protestar contra essas festas, contra esses banquetes. Aí que aconteceu as famosas noites das garrafadas, né? Em que os dois lados, né, saíram no fight mesmo, na briga mesmo. Então o Dom Pedro está muito desgastado realmente, em todos os sentidos. Ele tenta, inclusive, demitir o ministério do Partido Português e colocar o Partido brasileiro no governo. Mas diante desse fato que ele fez, mas não paravam os protestos, ele resolveu rapidamente demitir o Ministério do Partido Brasileiro e readmitiu o Ministério do Partido Português, chamado pelo povo de Ministério dos Marqueses. Assim, isto foi a gota d'água, né? Havia também uma situação de um jornalista chamado Líbero Badaró. Esse cara ele tinha um jornal, o Observador Constitucional, lá em São Paulo. E ele sempre criticava muito o Dom Pedro. E ele, esse jornalista Líbero Badaró, apareceu morto. Então, a morte do Líbero Badaró, do jornalista, foi muito associada à figura do Dom Pedro. Ou seja, cada vez mais, né, ele não consegue melhorar a situação política. Chegou então lá em abril de 1831, o Dom Pedro resolveu renunciar ao cargo. Não é? Ele resolveu abdicar, né, do Império Brasileiro para ir para Portugal para resolver as situações lá com o Dom Miguel, seu irmão, com a Dona Maria, que era sua filha. E renunciou ao cargo brasileiro, abdicou ao cargo brasileiro em nome de seu filho, o Pedro de Alcântara, que na época contava com a idade de 5 anos. Por isso que a Constituição brasileira previa, né, quando o imperador era menor, que haveria a regência até a maioridade do imperador. Por isso que o nosso próximo assunto vai ser o período regencial. Só como curiosidade, né, Dom Pedro volta para Portugal, né, e ele consegue, inclusive, se organizar para formar um exército, né, e é chamado de Exército Liberal, e que derrota os absolutistas, né, os ultra-realistas, liderados pelo seu irmão. Então tem uma guerra civil em Portugal entre irmãos, né, uma guerra tipo fratricida mesmo. E Dom Pedro vence, né, vence Dom Miguel, o Dom Miguel tem que fugir, e o Dom Pedro consegue colocar de volta a sua filha como a rainha de Portugal. E logo quando termina exatamente esse processo todo, em 1836, ele acaba falecendo no Palácio de Queluz, jovem ainda, não é? Em 1834 ele acaba falecendo, né? Com 36 anos de idade, no Palácio de Queluz, né? O primeiro, onde ele nasceu, na mesma cama que nasceu, ele morreu de tuberculose. Bom, é mais ou menos isso aí que queríamos contar para vocês a respeito do primeiro reinado. Próxima aula a gente vai falar do período regencial, portanto. Valeu por assistir este vídeo até agora. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!